europeu, onde a gente pode dividir uma fase aguda, de infecção aguda da Covid até 4 semanas, então, até 4 semanas a gente consideraria ainda uma fase aguda da doença. O Covid sintomático, né, que até 12 semanas a gente ainda pode explicar, sem um diagnóstico alternativo, os sintomas ainda podem ser um pouco arrastados, sem a gente ainda considerar como síndrome pós-Covid ou Covid longo, e o Covid longo quando a gente percebe que esses sintomas vão além das 12 semanas, né? Então, esse termo síndrome, né, foi cunhado justamente por isso, porque a gente não tem sintomas específicos de um único sistema, né? Na verdade, os sintomas são multissistêmicos e muitas vezes eles flutuam. Às vezes a gente tem um sintoma, no momento seguinte os pacientes apresentam outros sintomas, como, por exemplo, começando com a mialgia, a dinamia, depois eles apresentam cefaleias, ou outros órgãos são afetados, e a gente acaba definindo assim como uma síndrome. E foi assim que a gente começou, na verdade, a montar esse ambulatório, né, onde a gente acompanhava o paciente, geralmente ele voltava para a gente com um mês após o retorno, né, a gente acompanhava os exames laboratoriais, tomografia, né, acompanhava ele com 3 meses, com 6 meses, né, durante esses 2 anos, né, de pandemia. Em 2020, a gente teve 584 pacientes regularmente acompanhados no ambulatório, em 2021, 407, né? Esse ambulatório, à medida que foi chegando o final do ano, que diminuíram as internações, que a gente não tinha pacientes mais tão graves, né? Isso aqui era justamente a nossa tenda, né, que a gente falava, o nosso hospital de campanha, que eu fiquei responsável na época da pandemia, e assim, à medida que os pacientes iam realmente tendo alta, a gente via essa redução, e o ambulatório foi minguando ao ponto de, no final do ano, de novembro para dezembro, a gente fechou esse ambulatório. Agora com essas novas internações, mas não tantas, né, eram esporádicas, né, a gente percebe até mesmo que hoje, mesmo com o Covid, mas alguns casos mais graves, mesmo o Hospital São José sendo referência, a gente tinha realmente uma internação de pessoas em pequena quantidade, na maioria das vezes eram pacientes que, na verdade, até internavam por outras causas, e quando a gente fazia o swab dava positivo, né? Ou então mesmo um paciente que estava internado com tratamento, e a gente acabou realmente adquirindo transmissibilidade, até mesmo pelos profissionais que também se infectaram. A gente teve muitas pessoas, muitos profissionais doentes nesse período, então a gente acabou tendo realmente alguns pacientes, mas que o problema deles não eram bem Covid, e a gente hoje não tem mais realmente esse ambulatório pós-Covid. A gente precisa ainda rever esses dados, né? Eu não tenho dados desses pacientes compilados ainda, é um projeto de iniciação científica que a gente está começando agora, né, a revisão desses prontuários, para justamente avaliar, porque esses pacientes têm muito para ensinar para a gente, né? A gente precisa aprender, porque afinal de contas é uma síndrome que ela acomete simplesmente vários órgãos, né? O que a gente vê é que o Covid não simplesmente ia para um órgão específico, não era simplesmente para o pulmão, mas além do pulmão, a gente tinha acometimento cardíaco, a gente tinha acometimento do trato digestivo, doenças hematológicas, psicológicas, né? Então, todos os sistemas acabavam realmente envolvidos nesse acometimento viral. Então, eu trouxe alguns exemplos, por exemplo, essa paciente, né, era um funcionário, inclusive, do São José, são pacientes que fizeram relatos que a gente até publicou na nossa revista lá. Nesse mesmo período, né, a gente vê essa conotação, inclusive, de genética, né, da predisposição para Covid grave. Ela estava internada, foi entubada, e nesse mesmo período ela perdeu 2 irmãos, né, inclusive também lá no São José, então realmente um Covid bastante grave, e logo que ela saía, ela referia muito isso, perda de memória, confusão mental, crise de ansiedade e medo, taquicardia, hipertensão que ela não tinha antes, né, dores articulares intensas, insônia, né, a sensação de formigamento, né, a neuropatia, principalmente pela manhã. Então ela tinha sintomas realmente bem intensos, né? E o que chamava muita atenção era justamente isso, né? Esses sintomas que iam acometendo vários e vários órgãos, né? Então aqui a gente já começa a perceber alguns sintomas que a gente discute muito em relação à síndrome pós-Covid, né? Como, por exemplo, alterações de pressão, né? Alterações como arritmia cardíaca, a disfunção pulmonar, que é uma dificuldade também de você recuperar, e os sintomas cognitivos, né, a brain fog, que a gente começou realmente a perceber que existia, que é justamente o nevoeiro cerebral, como a gente traduz, né, ao pé da letra, e que passou a ser uma queixa realmente muito comum, né? Então, acho que a gente foi descobrindo, à medida que foi vendo esses pacientes tinham histórias muito ricas, né, sintomatologias muito ricas, né?
Quando a gente vai avaliar, né, eu gostei muito dessa meta-análise, né, onde ele avaliava realmente as manifestações, né, do COVID mais frequentes, né, principalmente em pacientes, principalmente em revisões de pacientes que tinham, na verdade, assim, acometimento reumatológico, né, a gente percebe muito frequentemente essas mesmas queixas desses pacientes, né, dores musculares, fadigas como bastante presentes, né, então a gente percebe em vários artigos essa presença de dores articulares, dores musculares também, né, e principalmente a fadiga como manifestação comum, né, a gente não via especificamente a artralgia como fenômeno único, mas como um conjunto pertencente dentro dessa síndrome que acometia realmente tantos locais diferentes, né. Um dos estudos que eu achei bem interessante foi esse publicado aqui, um estudo em Nova York, falando de fatores de risco, né, que poderiam levar esses pacientes a um COVID longo, né, em pacientes que eram acompanhados na reumatologia. E o que eles percebiam é que aqueles pacientes que tinham mais risco de desenvolver realmente COVID longo eram justamente os pacientes com comorbidades, os pacientes que eram tabagistas, e o que chamou bem a atenção eram os pacientes que já usavam o corticoide no período do diagnóstico, né? Então, mostrando para a gente mais uma razão para a gente ficar realmente muito atento àquela prescrição discriminada que a gente percebe até hoje de corticosteroide, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais bato quando a gente vai falar em guidelines, em protocolos, quando a gente vai conversar em aulas, sabe? Com outros profissionais, é justamente isso, a gente tentar realmente catequizar, a não fazer realmente corticoide, principalmente na fase aguda. E muitas vezes a gente sabe que o paciente reumatológico não tem essa escolha porque ele precisa como parte da sua terapia, mas que acabou realmente sendo um dos fatores que realmente estava diretamente correlacionado com a COVID longa, né? Então a gente percebe outros sintomas, né, vários órgãos que foram acometidos, né, desde dores abdominais, né, dores musculares, fadiga, diarreia, depressão, né, alterações de memória. Então, todas aquelas queixas que a gente percebia, né, elas foram realmente correlacionadas também nesses pacientes, né. Então, são vários sintomas que a gente percebe, né. Alguns estudos falam que até 12% dos pacientes apresentam uma fadiga incapacitante, né, uma dor musculoesquelética, dificuldades cognitivas e transtornos de humor em até 6 meses após, né, o diagnóstico de uma doença viral. Eu lembro bem que, na verdade, assim, quando eu tive, né, em 2020, logo no início, né, eu dizia que a fadiga que eu sentia era uma fadiga desmoralizante, porque era aquela coisa que eu sempre fui muito ágil, muito dinâmica, de correr para um lado e para o outro, e era uma dinamia que não me deixava levantar da cama. Então, acho que nunca tinha acontecido isso na minha vida. Era uma coisa assim tão intensa, né? Que aí a gente percebe que é uma coisa diferente. E a gente sabe que as doenças reumatológicas, elas têm uma correlação, muitos desses sintomas, eles compartilham, também são sintomas compartilhados pela COVID longa, né? O que leva, muitas vezes, o médico até essa dificuldade de como é que eu vou fazer, realmente acho que o professor Eduardo vai falar melhor, como é que eu vou diferenciar se o paciente está realmente com COVID longa, ou se, na verdade, ele está tendo, na verdade, um surto, né, ou uma nova manifestação, uma agudização de um problema reumatológico que ele já tinha pré-existente, né? O que a gente percebe em algumas meta-análises, né, é que realmente esses sintomas são muito comuns, né, principalmente fadiga, cefaleia, transtorno de atenção, queda do cabelo, né, dispneia. A queda do cabelo é uma coisa interessante, porque quem percebeu, a primeira pessoa que me falou de queda de cabelo foi o meu cabeleireiro, que chegou e disse: olha, tem um negócio muito estranho, porque depois que as pessoas têm Covid, elas chegam aqui, a gente vai lavar o cabelo e assim, cai muito, mas é muito mesmo. E aí a gente começa a perceber que é uma queixa muito frequente, né? Principalmente nas mulheres, né? Eu via realmente chegando e reclamando muito dessa queda intensa. E uma coisa que a gente aprendeu é que depois de 3 meses melhora, e com 6 meses o cabelo volta a crescer ao normal. Então, já dava para a gente perceber, né, e a gente dar essa devolutiva, né? Às vezes a gente passava algum complexo de vitamina, alguma coisa paliativa, porque a gente sabe que simplesmente era uma perda de células que tem uma replicação muito rápida, né? Mas rapidamente elas conseguem recuperar, o que é uma coisa boa. Então, esses sintomas acabam sendo muito frequentes também.
Uma coisa que a gente percebe também, quando a gente fala em algumas anormalidades, né, anormalidades sanguíneas de anticorpo, né, eu lembro que até o Jobson chegava e dizia, nossa, a gente está vendo algumas coisas estranhas, alguns anticorpos positivando, né, então alguns estudos mostram que alguns pacientes acabam positivando alguns desses anticorpos, né, como até o anti-ENA, o ANA, né, o anti-beta-2, glicoproteína 1, né, são frequentemente, e às vezes mais raramente, mas também o anti-CCP, eles também conseguem visualizar isso. O que chama mais atenção é que geralmente são dosagens de anticorpos mais baixas, como por exemplo o ANA abaixo de 1 para 320, e que tem uma duração, né, transitória, geralmente eles percebem que dentro de 6 meses ele acaba desaparecendo, né, e que a gente acha que essa baixa de titulação, até de anticorpos, seria, na verdade, por uma ativação transitória das células B reativas, né, células plasmáticas, e que isso voltaria ao normal rapidamente, né. Outras características sanguíneas que a gente percebe desde o início é a linfopenia, né. A linfopenia é uma coisa que eu sempre me guiei muito, né, quando todo mundo olha para os exames do paciente com COVID e vai olhar dedímero, vai olhar PCR, vai olhar qualquer outro exame, se eu tivesse que pedir um único exame de um paciente com COVID para acompanhar durante toda a COVID, para mim seria os linfócitos, especificamente os linfócitos, porque a gente percebe claramente o que a gente já percebia com a dengue, que você tem uma linfopenia no período mais grave, e quando os linfócitos começam a subir, isso caracteriza para a gente uma recuperação, né, realmente uma recuperação do paciente, e tem até estudos realmente na China mostrando, os primeiros estudos na China já mostravam que linfopenia, né, e neutrofilia eram características mais comuns do paciente que não sobrevivia do que do paciente que sobrevivia. Então, para a gente sempre foi um diferencial muito grande. Então, a despeito de idade, de comorbidades, né, quando eu vou dar aula de COVID, eu tenho 2 casos que eu sempre apresento, porque foi coincidentemente 2 casos que eu vi um dia, foi um sábado que eu acabei vendo, era um colega, médico, colega da gente, e outro, uma senhora, mãe de colega também, mas com 1.001 comorbidades, e um evoluiu bem ruim, a outra evoluiu super bem, com as mesmas condutas, com uma com um prognóstico talvez bem pior, mas que quando a gente vai olhar a evolução, o que mais chama a atenção é justamente essas características de linfopenia, as alterações de PCR, as alterações de dedímero, que são muito comuns nesses pacientes. E o que a gente percebe é que essas alterações também se prolongam durante a COVID, né? Então, a gente conseguia dosar, né, principalmente esses pacientes com 3, 6 meses, às vezes até com mais de 6 meses, a gente ainda tinha pacientes realmente com essas alterações laboratoriais. O ideal era que a gente pudesse dosar a interleucina 6, que está muito correlacionada principalmente com lesões pulmonares, mas não é uma coisa que a gente faz de rotina, só em laboratório, né? Então a gente acaba realmente ficando com outros biomarcadores, como PCR e dedímero, mas mais como marcadores, na verdade, de inflamação do que realmente um marcador trombogênico, né? Então, às vezes as pessoas ficam muito preocupadas com o dedímero como um marcador para a doença trombogênica, e na verdade a gente olha para ele muito mais como um marcador realmente de inflamação. E por ser marcador de inflamação, talvez pudesse ser um excelente biomarcador para COVID longo, né? A gente percebe a artralgia, né, a artrite inflamatória, né? Então a gente sabe que já existe uma artrite reativa, que a artrite reativa ela pode ocorrer depois de algumas infecções virais, como a gente via com a dengue, com a chikungunya, parvovírus, né? E a gente percebe, né, que a COVID-19 também pode causar essa artrite reativa, né? Geralmente até um mês, né, no primeiro mês depois do diagnóstico, e tem características muito comuns à artrite reativa que a gente já conhece, né? Geralmente começa uma semana depois, mais no sexo masculino, numa faixa etária de 40 a 70 anos, né? Envolvendo mais membros inferiores e com PCR elevado, né? Então, eles percebem, né? Tem estudo mostrando que talvez 1 a cada 5 pacientes com COVID acabam tendo realmente essa artralgia mais prolongada. A mialgia, né, ou a miosite inflamatória idiopática, né, a gente percebe também um quadro de mialgia muito intensa, né, dor muscular muito intensa, né, é uma sintomatologia frequente, embora a gente não tenha visto realmente evidências para dizer que o paciente faz aquela miosite clássica, né, nem foi
visto realmente anticorpos específicos para miosite, para a gente pensar realmente em ter deflagrado uma doença autoimune, mas a gente sabe, inclusive, que a gente teve casos de mialgia tão intensa que chegaram até mesmo a ter rabdomiólise, né? Eu lembro que tem um dos meus residentes que ele chegou apavorado, né, porque o CPK dele deu 1.800 e quando ele chegou no laboratório, o rapaz do laboratório disse, não, isso não é 1.800 não, a gente está diluído isso daí, porque na verdade é bem mais alto do que isso, né, então ele achava que estava dando 18.000, alguma coisa assim, então ele já estava realmente num quadro de talvez no início de rabdomiólise, não fez disfunção renal, né, mas foi bem preocupante, né, o quadro desse menino, um menino jovem e tudo, então a gente precisou acompanhar um tempinho, né? Então, existem esses relatos, a gente sabe que pode ter essa complicação também. E assim, a gente já sabe das complicações cardíacas, né, que também acontecem, e essas complicações cardíacas nada mais são também do que provavelmente um evento muscular. A dispneia, né, os pacientes muitas vezes acabam ficando ainda com um quadro de tosse, né, tosse persistente, mesmo nessa COVID mais simples, embora essa COVID que a gente considera mais simples, que foi a Ômicron, a gente veja muito mais sintomas de vias aéreas superiores do que inferiores, né, até uma traqueite, uma inflamação realmente de vias aéreas superiores, leva aquela tossezinha mais chata, mais persistente, mas a gente não vê realmente aquele comprometimento pulmonar tão intenso, né? E é muito importante porque essa dispneia, né, essa falta de ar, muitas vezes o paciente tem dificuldade para a recuperação da funcionalidade pulmonar, e a gente vai ver que realmente isso às vezes é muito mais impactante e pode durar, na verdade, muitos meses, inclusive até um ano ou mais do que isso. Teve paciente que ainda tinha alteração com 6 meses, e a gente acompanhava até um ano. E a gente, mesmo com um ano, eu ainda via pacientes que, na verdade, já estavam com sequela, e não mais com a COVID longo, mas um quadro de pulmonar, realmente sequela bem importante, né? A fadiga, como eu falei, é uma coisa realmente bem bem estigmatizante, assim, bem evidente, que causa realmente um problema muito sério, porque você afastar as pessoas do trabalho, das atividades normais por conta de fadiga, é uma coisa muito difícil, né? Eu sei que, assim, para vocês, inclusive, assim, quando a gente fala de fibromialgia, né, parece até uma doença para algumas pessoas ainda fictícia, né? Ficção científica. Ah, não, isso é muito mais psicológico do que realmente uma doença real, né? Então, isso ainda é muito estigmatizado na mente de outras pessoas, de médicos e até mesmo da perícia, né? Eu lembro que pacientes com muita fadiga, com muito desconforto, que tinham atividade diária reduzida, eles tinham realmente uma dificuldade muito grande de manter seus trabalhos e sua qualidade de vida, né? Que é uma outra coisa que a gente avalia muito. Outra coisa que foi relatado também, a possibilidade de você deflagrar realmente uma fibromialgia após o diagnóstico de COVID, né? Alguns meses depois desse período, né? E assim, vendo que a obesidade e o sexo masculino eram fatores de risco mais importantes para o desenvolvimento de fibromialgia, nesse estudo que foi avaliada a fibromialgia. O que a gente sabe, na verdade, é que esses sintomas, né, de COVID longa, né, a gente percebe, na verdade, nesse outro trabalho, que você tem um impacto muito grande na piora de qualidade de vida. Então, os pacientes, né, quase metade dos pacientes apresentavam piora de qualidade de vida, né? E a gente vê aqui que os sintomas mais frequentes que existiam antes e que persistiam após o COVID era justamente a fadiga, a dispneia, a dor articular e a dor torácica, né, que é muito frequente e que as pessoas se preocupam muito até com medo de ser algum comprometimento cardíaco também, né? Então, esse outro trabalho também foi um outro trabalho que mostrou, assim, para tentar direcionar para a gente o que a gente pode buscar em termos de tratamento. E a gente vê que alguns sintomas, né, principalmente esses que duram mais de 12 semanas, né, a gente percebe, muito importantemente aqui falando da fadiga, né, que acaba sendo das mais frequentes, né, os sintomas respiratórios que acabam sendo mais debilitantes, né, às vezes a gente, mesmo com essa recuperação mais rápida de anosmia, de geusia, que a gente acaba percebendo que até 28 dias seria um período bom para a gente ter uma recuperação, mas percebe-se que alguns pacientes ficam realmente muito tempo com esses sintomas, né? Além dos sintomas gastrointestinais, a gente consegue ver um percentual elevado, e as manifestações do sistema nervoso central. A gente percebe que quase um terço dos pacientes, né, apresentam algum tipo de cefaleia, alteração comportamental, perda de memória, alterações de sono e até mesmo tontura, a gente também percebe nesses pacientes. Então, sintomas neurológicos acabam sendo limitantes para esses pacientes também.
E a gente tem complicações que não caracterizam como Covid longa, que são complicações que são sequelas mesmo, que acabam ficando permanentes, né? Como, por exemplo, a gente tinha falado um pouco das sequelas pulmonares, né? Então, a gente sabe que um percentual de paciente, inclusive, acaba ficando com a fibrose, né? Que a gente percebe na tomografia, né? Eu lembro de alguns pacientes que a gente acompanhou com tomografia, a gente conseguia ver essa persistência dessas lesões pulmonares, né? Além da gente ter tido algumas alterações como derrame pleural, espessamento pleural, né? Envolvimento cardíaco, mas foi assim, não foi tão incomum a gente ver algumas alterações, principalmente quando a gente percebia alterações de troponina, né? Então, acho que no consultório a gente não conseguia fazer muito no São José, mas no consultório a gente acompanhava também, a gente via essa alteração, e a gente sabe que a alteração de troponina, na verdade, é alteração miocárdica, então a gente tem realmente um comprometimento miocárdico importante num percentual até razoável desses pacientes, né? Então, o coração acabou por ser uma musculatura muito atingido, né? A gente sabe, inclusive, que como o ACE2 é um receptor renal, mas eu lembro que muito no começo eu achava até que, por exemplo, se você usasse, por exemplo, o inibidor da angiotensina, a gente talvez pudesse realmente bloquear e a gente pudesse realmente controlar melhor os sintomas da COVID, a complicação, já que eu estava realmente bloqueando os receptores, né? Só que o que acontecia? Toda vida que você bloqueia os receptores renais, né, a gente acaba tendo uma expressão, né, de RNA mensageiro maior que vai estimular a expressão cardíaca de ACE2. E essa expressão cardíaca acaba levando realmente o vírus a ter uma maior receptividade na musculatura cardíaca e as complicações de miocardite acabam sendo realmente muito frequentes, inclusive com arritmias. A gente viu pacientes, né? Eu lembro muito de uma colega, né, infectologista, quando ela teve, né, ela ficava mandando para mim, ela, Mel, olha aqui como é que tá o meu oxímetro. Eu tomei um susto, porque ela é pequenininha, magrinha, sabe assim, aquela que vive de dieta, não tinha nenhum fator de risco, não tem nenhuma comorbidade, bem mais jovem, e a frequência cardíaca dela chegava a 160. Eu olhei assim, meu Deus, eu fiquei assim, muito preocupada que pudesse estar desenvolvendo algum tipo de arritmia. E acabou sendo uma coisa muito frequente, né? A gente via os pacientes da gente com taquicardia, com alterações, era muito comum. Então, além da alteração de pressão, a gente via alterações de frequência cardíaca, e alguns pacientes acabam ficando realmente com essa sequela, como arritmia também. E aí, o que a gente faz? Né? A gente sabe que, na verdade, assim, tem que acompanhar, né? A troponina é um bom marcador. A gente já sabia com o MERS que a gente tinha realmente uma grande chance de ter essas complicações cardíacas, né? E a Sociedade de Miocardite, né, refere que a gente precisa principalmente pedir para esses pacientes evitarem, principalmente álcool, cigarro e exercício físico, né? Que a gente sabe que principalmente as pessoas mais jovens, elas tendem a querer voltar à atividade física o quanto antes, né? Exercício, voltando, principalmente pelo medo da debilidade que a própria Covid pode gerar. Mas a gente precisa realmente voltar com certa consciência, com consistência, para não levar o paciente a um risco maior. Além disso, a gente ficou muito preocupado com os eventos trombogênicos, né? Vira e mexe, alguém dizia, nossa, mas teve um colega que depois do Covid, principalmente a gente percebia naqueles primeiros meses, né, ou aqueles primeiros dias, semanas, após o paciente ter desenvolvido a Covid, que ele teve um evento trombogênico, como uma trombose venosa profunda, por exemplo, ou até mesmo outra complicação, né? Eu tive paciente, acho que nos primeiros pacientes que me voltou, foi assim, era um paciente jovem que saiu da infecção pós-Covid e 28 dias depois ele foi internado no HGF com um AVC, né? Então, era uma coisa assim totalmente fora da curva, né? Surreal, até que a gente começou a perceber essas alterações. E o mais interessante é que essas alterações de coagulação, elas não estão tão relacionadas ao COVID estar ativando alguma cascata trombogênica. Na verdade, ela está muito mais relacionada ao evento realmente imunológico, né? Está tendo realmente uma ativação da resposta inflamatória, e a gente vê também, frequentemente, os anticorpos antifosfolípides sendo, em algumas situações, detectados também. Só que esses tromboembolismos, né, após a alta, eles são em torno de 3%, né? E às vezes qualquer evento pós-trombótico é em torno de 0,5% a 2,5%, né? Porque a vontade, ou na verdade, assim, o que a gente percebe é que vários colegas começaram a
pegar um pouquinho mais pesado, com medo de evento trombogênico, e fazendo anticoagulação indiscriminadamente, mesmo em pacientes com quadros mais leves, ou mesmo paciente que não manifestava nenhuma alteração, né? Eu cansei de ver, principalmente no consultório privado, os pacientes chegavam lá para mim já em uso de anticoagulante, né? Já era receita de bolo. Teve uma tarde que eu me lembro que eu acho que veio o comboio do mesmo colega, né, que estava acompanhando, esses pacientes todos vinham com a mesma receita, e anticoagulante estava lá de cara. E assim, foi uma coisa que assustou, porque na verdade esse percentual, esse risco, é inferior, né, ou semelhante à população que não tem Covid. Então, não justifica a gente ficar rotineiramente fazendo essas profilaxias, né? Como eu falei, né, o pulmão, realmente, a gente teve aqueles acometimentos, né? A gente percebe, né, aquele pulmão cheio de lesão, né, aquelas lesões que ficaram características, né, aquelas lesões em vidro fosco, periférica, né? Então, a tomografia, acho que a gente virou mais radiologista do que qualquer outra coisa, né? Eu até costumava sempre falar com meus pacientes, olha, eu não quero ver laudo, eu quero que você me traga a imagem, porque pela imagem a gente já percebia um monte de coisa, um monte de comprometimento, né? E tinha até um memezinho para quem é da época que assistiu o Bruce Willis naquele filme do meninozinho que via fantasma em todo lugar, né? Eu lembro muito do memezinho que dizia assim, olha, com que frequência você vê vidro fosco, né? E é aquela respostinha, né? Quase sempre, né? Quase em todo lugar a gente via aquele vidro fosco. E o mais importante é que essa fibrose pulmonar, na verdade, é uma fibrose que pode persistir, né? Principalmente estudos que foram feitos lá na China, desde o começo, eles viram evidências, né, de que o pulmão, né, com essas lesões em vidro fosco, a gente teria uma possibilidade muito grande de ter danos permanentes, né, da gente realmente não conseguir uma regressão. Inclusive, né, alguns estudos, né, mostravam até mesmo mais de um terço de acometimento de pulmão, né, inclusive deixando realmente como sequelas. A gente já via muito isso com o MERS foi o primo lá, o irmão, né, mais velho da Covid, e que tinha uma mortalidade muito maior do que a gente via hoje. Vocês imaginam se a gente tivesse, na verdade, uma pandemia de MERS, com mortalidade de 30% a 40%, seria uma coisa catastrófica para o mundo, né? Seria talvez pior do que a própria peste negra, né? E que um terço dessas pessoas que sobreviviam, né, eles também desenvolveram danos pulmonares a longo prazo, né? Então, a gente sabe que talvez esse paciente, mesmo a função pulmonar e a capacidade de realizar suas atividades normais, elas ficam comprometidas a longo tempo, né? Uma outra coisa que a gente viu é outras manifestações, né, imunomediadas, alguns quadros de artrite, né, mas relatos esporádicos, né, uma coisa bem mais rara, a miosite, né, como eu falei, lembrando principalmente do CPK, da rabdomiólise, né, muito aumentada, alguns quadros de pancreatite também foram vistos, né, nesse cenário, acho que até alguém me perguntou de pancreatite um dia desse, eu realmente nunca vi, mas, assim, foi relatado principalmente em mulheres, né, além de outras manifestações, né, como manifestações de pele, Guillain-Barré, né, relatos que a gente viu acontecer com muita frequência também. Uma coisa que chama muita atenção são principalmente os sintomas neuropsiquiátricos, né? Então, para mim, foi uma coisa que chamou realmente bem a atenção, né? Porque tem total relação com o bem-estar do paciente e qualidade de vida também. Talvez pela questão do isolamento, né? No começo existia muito aquele estigma, porque se você tinha Covid, tinha que ter escondido, né? A gente era, se alguém no prédio soubesse, era capaz de você ser expulso, né? Então as pessoas tinham muito medo do diagnóstico, se isolavam mesmo, precisava se isolar para não ter transmissibilidade. Hoje parece que, assim, é como uma gripe mesmo. Ah, não, eu tive minha Covid semana passada. Ah, não, estou tendo agora. Sabe, tão comum que é meio surreal que isso aconteça em apenas 2 meses, né? Aliás, apenas 2 anos, né? Tem uma mudança tão rápida de como a gente visualiza realmente essa doença. Mas logo no começo a gente via muito isso, né? Eu vi um sofrimento muito grande, principalmente dos pacientes mais idosos, né? Que a maioria dos familiares voltavam e diziam, doutora, ele não quer sair do quarto, não quer fazer mais nada. Então, aquela dinamia, aquela fadiga, aqueles sintomas gerais, né, levavam o paciente a também se isolar mais, mesmo o paciente que sobrevivia. Além disso, o paciente que sobrevivia começou a ficar realmente com transtornos psicológicos. Você não imaginar e você chegar bem
próximo realmente a uma situação de risco de vida imediato, né, que você poderia muitas vezes ser entubado e não voltar. Então, eles viram, né, num estudo mais recente, que 36% dos pacientes apresentavam alguma alteração nos questionários de pesquisa mental e cognitiva, né? Então, é realmente uma questão muito, muito debilitante para os pacientes, né? Então, a gente percebe que, na verdade, o Covid longo, né, ela tem alguma população que tem maior risco, né, principalmente mulheres, né, pessoas com mais de 70 anos, pessoas que precisaram de hospitalização durante a fase aguda, e principalmente o número de sintomas, né, se você tinha acima de 5 sintomas, provavelmente você tinha uma maior chance de desenvolver a Covid longa, né. Além disso, eles percebiam desses sintomas, né, principalmente fadiga, cefaleia, dispneia, rouquidão e mialgia, principalmente nas pessoas mais velhas, né. A gente via também febre, perda do olfato, né, comorbidade cardiopulmonar também, né, então isso parecia estar correlacionado também com o risco maior de você desenvolver esse quadro de Covid longa, né. Além disso, as mulheres, principalmente, né, mais acima de 50 anos, né, a gente tinha um risco maior de ansiedade e depressão. A persistência da Covid, né, então talvez assim uma estimativa, né? Alguns países fizeram alguns estudos, uma estimativa de que talvez, né, a gente tenha, por exemplo, no Reino Unido, 20% apresentam sintomas até 5 semanas, depois reduz para 10 por 12 semanas, né? Um estudo maior com 4.000 pessoas mostrava que até 8 semanas a gente tinha mais ou menos 4,5%, depois reduzia para 2%, então, à medida que o tempo vai passando, a gente tem uma boa recuperação, né? Então, o que a gente percebe é justamente isso. E um estudo chinês, né, mostrou que pelo menos 76% dos pacientes tinham pelo menos um sintoma, né, durante os questionários de avaliação, depois de 6 meses. Então, mesmo depois de 6 meses, o paciente ainda referia alguma coisa. Então, fica uma incógnita, né, até quanto tempo eu vou realmente ter que conviver com essas limitações, né. O mais importante, né, que a organização lá, a NICE, definiu, é que a gente precisa orientar o paciente, informar sobre esses sintomas, né? Eu recebo muita ligação o tempo inteiro das pessoas, eu fiquei boa, mas a minha tosse não foi embora. A tosse pode persistir 4 semanas tranquilamente, né? Pode passar um pouquinho, uma tosse persistente irritativa, não quer dizer que você está complicando ou que você ainda está com Covid. Então a gente sente muito essa fragilidade da população não esclarecida, né? Como ele pode se automonitorar, claro que a gente sabe que não é para todo mundo, você tem um oxímetro em casa, e você tem que saber usar o oxímetro, né? Há umas 2 semanas atrás, o pai de um colega ligou desesperado, porque estava com oximetria de 92, 91, aí eu olhei assim, poxa, ele estava no 4º dia de doença, 5º dia mais ou menos, aí a gente já está feio de ver que essa complicação só acontece na 2ª semana, aí eu digo, faça o seguinte, deite, coloque o braço desse jeito, reto, horizontal com o coração, e coloque o dedo realmente sentindo que ele está lá bem colocado, espere 1 minuto para estabilizar, bate uma foto e me manda, lá vem a foto com 98%. Então, até ensinar as pessoas a utilizar adequadamente é uma coisa importante para a gente fazer, né? Além disso, a gente precisa do papel multiprofissional. Eu acho que uma categoria profissional que subiu muito em necessidade, em conceito aqui nesse meio dessa atenção ao paciente com Covid foi justamente a fisioterapia. Eu sempre trabalhei muito no consultório com a fisioterapia, de eles estarem realmente me ajudando muito na reabilitação e até mesmo durante a fase inflamatória, a gente via realmente uma ajuda muito importante para reduzir esses sintomas, né? Vou mostrar só 2 estudos que são mais recentes, né, mostrando que a gente precisa continuar incentivando a vacinação, que talvez a vacinação realmente é uma estratégia para a gente reduzir o aparecimento da Covid longa, né. Esse foi um estudo em Israel, né, onde ele comparou pessoas não infectadas e pessoas infectadas, né, e ele percebeu que as pessoas que tinham pelo menos 2 doses tinham uma possibilidade bem menor do que as pessoas não vacinadas, né, de relatarem sintomas de Covid crônica, né? Então a gente viu uma redução bem importante, né? Principalmente nas pessoas mais velhas, acima de 60 anos de idade. Então aqui a gente percebe, né, nos pacientes não infectados e vacinados com 2 doses, né? Essas primeiras 2 colunas azul e roxinha, bem mais baixo do que as colunas mais altas, né, de vacinados com 1 dose e não vacinados. A gente vê muito mais sintomas de fadiga, cefaleia, fraqueza muscular, né, dor, né, a questão da perda de concentração, queda de cabelo, insônia,
todos esses sintomas, né, eles tiveram uma redução se a gente tinha pelo menos 2 doses de vacina. Então, por isso que a gente realmente resolveu, inclusive, não reabrir o ambulatório de pós-Covid, porque a gente estava percebendo que realmente o pós-Covid na Omicron, ela é bem mais tranquila. E esse é um estudo do Reino Unido que também percebeu a mesma coisa, que a vacinação comparada à não vacinação estava associada à redução nas chances de internação, né, ou de não ter mais do que os 5 sintomas. Lembra, se a gente tinha mais de 5 sintomas, tem mais chance de ter Covid longa ou não. Né, e foi isso que eles perceberam. Pessoas com 2 doses, que é o azulzinho, a gente percebe uma redução, principalmente de sintomas com mais de 28 dias, a gente vê como há diferença, né? Então, sim, Covid longa, né, com quem tem uma dose de vacina, é muito mais comum, principalmente também nos pacientes acima de 60 anos de idade. Então, mesmo nos pacientes mais velhos, se você tem a segunda dose de vacina, ela está diretamente relacionada, olha, a gente vê todo mundo aqui com azulzinho na frente, a você ter realmente melhora e redução do tempo dos sintomas pós-Covid. Então, a redução a chance de você ter pós-Covid é bem menor. Né? Então, esse é um outro paciente, né, que a gente internou ele falava muito do celular, da importância de ter realmente um celular perto para ter convívio com a família, mas tinha muita ansiedade e ainda tinha muito cansaço aos esforços, né? Então a gente vê o comprometimento também. O comprometimento neurológico é muito importante, né? Mesmo pacientes jovens, a gente viu algum acometimento neurológico. Nos sintomas neurológicos, a gente via alguns casos de encefalomielite disseminada aguda, né? Então, alguns casos mais graves realmente foram associados também a essa COVID, né, um risco de complicação neurológica, né, complicações trombogênicas, como a gente falou, principalmente formação de coágulos, né, AVCs, embolias, coagulação de sangue, coagulação sanguínea, a gente viu em algumas situações esses fenômenos trombogênicos, né, acontecendo, inclusive até mesmo levando a você perder realmente um membro em algumas situações. A gente teve um colega, né, que internou um dos hospitais que eu trabalho, e assim, durante a internação dele, ele já estava praticamente, ele estava indo de alta, na verdade, depois do quadro pulmonar. No momento que ele estava indo de alta, ele sentiu realmente uma dor na perna, muito intensa, e ele saiu de lá com um trombo direto para o centro cirúrgico. Se ele não tivesse no hospital, talvez ele tivesse perdido a perna, ou até mesmo até evoluindo muito mal para óbito também. Né? Como eu falei, lembrei mais uma vez, a gente tem que tomar muito cuidado para não anticoagular também demais as pessoas, né? Esse é um outro paciente da gente que ficou um tempão internado, foi bem engraçado, porque, engraçado não, mas ele contando depois, né, ele tinha realmente alucinações, ele falava até claramente, ele chegou para mim para perguntar se ele não estava devendo nada mesmo ao hospital, porque ele tinha pesadelos de que um amigo chegava, tirava ele do SUS, depois ele ia ter que pagar aquela conta, né, foi interessante para a gente ter a noção de como a população realmente fica fragilizada e precisa realmente dessa entidade que a gente tem para dar esse suporte. Eu acho que sem o SUS eu não sei como teria acontecido com a população do Brasil, né? E ele tinha muita dúvida se aquilo era real, se aquilo era imaginação. Então, os transtornos neurológicos, psiquiátricos foram realmente bem intensos. E eles são comparáveis à síndrome de estresse pós-traumático, de depressão e ansiedade, porque isso é muito frequente em pacientes que ficam muito tempo em UTI. Então, a gente sabe que paciente que fica internado muito tempo, a gente sabe que tem um risco maior, né, de desenvolver todos esses quadros de alteração neurológica, né, de cansaço, né, alterações bem comuns, né. A gente chama hoje de brain fog, né, que o brain fog foi descrito, né, como aquelas alterações de pessoas que às vezes têm a sensação que elas estão bem, elas já se recuperaram, conseguem fazer aquela varredura cerebral normal, mas elas não conseguem realmente lembrar das coisas, a perda de memória era angustiante, né, a confusão mental, né, de você saber que a informação está no seu cérebro, mas você não consegue achar para falar. Né? Então, confusão mental foi muito importante e ela foi muito comparada ao que a gente chama de fadiga pós-viral relacionada à inflamação no corpo. Né? Foi como a gente definiu esse nevoeiro, essa névoa cerebral. Né? E esse nevoeiro cerebral, né, tem estudo mostrando que pacientes, até um percentual bem elevado, né, pode se manter até por 5 meses, cerca de 80% com essa confusão mental. Então, é um sintoma frequente e que acabou realmente sendo muito impactante, né? A gente já via essas alterações neurológicas com SARS e com MERS, né? Então, realmente não é novidade a gente achar isso com o SARS-CoV, né?
e que a gente precisa continuar com essas pesquisas, né, para avaliar o que é que vai acontecer ao longo dos anos, né? Será que é uma doença que vai durar dias, meses ou até anos, né? Que é como o Steven Dix, né, que é um infectologista que eu gosto muito, ele costuma falar, né? Esses sintomas contínuos, quanto tempo a gente vai ter, né? A gente não sabe o impacto, inclusive, em longevidade ou de alguns anos daqui para frente, né? Mas com certeza algumas sequelas, ou físicas ou emocionais, elas deixaram definitivamente, né? E os estudos do nosso trabalho, depois, num outro momento, a gente traz aí para vocês. Obrigada. Excelente apresentação, Melissa. Parabéns. Obrigada também. É, assim, a nossa ideia aqui, pessoal, é que o doutor Eduardo continue com a aula dele e aí teremos um tempo para eventuais dúvidas. Eu já até anotei aqui algumas coisas, Melissa. Perfeito. Então, vamos dar seguimento, né? Professor Eduardo. Deixa eu tentar só ver aqui. Perfeito, professor. Ops. Esse aqui eu não estou muito acostumado a compartilhar. É apresentar? Isso, professor. Você vai em apresentar agora, É? e aí aparece ou tela inteira, uma janela ou uma guia, né? Uma guia. Não, uma guia seria se fosse em Chrome ou Internet Explorer. Ah, tá. O professor pode colocar como sendo tela inteira, a gente viria a sua tela toda, né? Tá. E uma janela, e aí quando você clica em uma janela, vai aparecer as janelas disponíveis para compartilhar. Tá. Perfeito, professor. Vocês estão vendo minha aula? Sim, estamos, professor. E agora ela já está na modo apresentação? Correto, professor, correto. Estamos todos vendo. Beleza. Então, boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Uma honra estar falando para a Sociedade Cearense de Reumatologia. O último contato realmente foi lá no congresso, né, que o Theo estava falando, então realmente sinto bastante falta aí de vocês. Aqui, sem conflito de interesse para essa aula, né, um assunto relativamente novo. Professor Eduardo, Oi? me permita aqui a intromissão. Pode falar. Se o senhor quiser colocar ocultar, né, fica uma barra pronto, porque pode prejudicar alguma imagem da sua apresentação. Legal. Deu. Tá bom? Beleza, obrigado. Por nada, professor. Então, o assunto é relativamente novo, né? Às vezes a gente tem que se basear em assuntos, em literatura um pouco não ortodoxa, relato de casos, tudo, mas que, como a Melissa falou, pela excelente aula dela, que as coisas também, elas são uma fase que a gente teve, agora as coisas, felizmente, estão melhorando, a gente vai torcer, fiquei muito feliz que ela fechou já o ambulatório e não houve a necessidade de abrir o ambulatório de pós-Covid, isso é um sinal bem interessante. Eu tinha preparado 3 coisas, mas, na verdade, a Melissa já falou bastante do segundo tópico, que é a fadiga crônica pós-Covid, então eu vou focar um pouquinho nas manifestações reumatológicas um pouco mais específicas e dor e fibromialgia, que é a minha praia, como vocês bem sabem. E o nosso envolvimento com a Covid-19 na reumatologia realmente foi um mundo de informações, né? Qual o risco da doença em pacientes com doenças autoimunes, os pacientes que usam imunossupressão, como que a gente ia lidar com eles, aspectos particulares da vacinação, da segurança da vacinação dos nossos pacientes, usando ou não imunossupressores, o uso de medicações imunossupressoras no tratamento da Covid, muitos reumatologistas foram acionados em relação às nossas medicações, tocilizumab, inibidores da JAK. Também na criança, a síndrome multissistêmica inflamatória, simulando a doença de Kawasaki, foi uma outra ponto de contato com a reumatologia. E também as manifestações imunes pós-vacinação, sempre lembrando que essas últimas são raras e de maneira alguma devem segurar nossa mão e indicar a vacinação para a Covid nos nossos pacientes, todos eles têm indicação. Então, não vou falar de todos esses assuntos, mas só para falar como a reumatologia, assim como cada especialidade da medicina, foi muito envolvida com Covid-19.
A Covid-19 ela tem uma coisa com a autoimunidade, como já foi falado pela Melissa, é muito interessante e muito complexo. Aqui eu trouxe alguns exemplos, mas é um artigo recente que saiu do JCI, mostrando como que o vírus, o SARS-CoV-2 pode estimular a autoimunidade, né? A gente já sabe que vírus podem preceder a autoimunidade, a gente sabe isso faz tempo, por exemplo, o Epstein-Barr sempre foi um culpado frequente de fazer autoimunidade. A gente tem artrites virais em que o vírus ainda está na articulação, mas esse disparo da autoimunidade por vírus não chega a ser uma coisa não chega a ser relativamente não chega a ser nova. A indução de interferon tipo 1, que é um interferon da defesa antiviral, faz com que algumas doenças nossas, como o lúpus, em que existe uma assinatura de interferon, também possam ser desencadeados ou piorados pela infecção Covid-19. Nós vamos ver isso também. E, além disso, todo vírus induz uma quebra de tolerância. Você tem uma tolerância para a tua imunidade e, até lá, você vai ter uma tolerância para os teus autoantígenos e depois você pode ter essa quebra de tolerância. Além disso, a própria proteína spike ela pode funcionar como superantígeno. O que é o superantígeno? É o antígeno que não precisa de apresentação no MHC pela célula apresentadora de antígeno. Então, ela pode já ativar os linfócitos T e B de uma maneira fora da célula apresentadora de antígeno, gerando uma resposta inflamatória muito mais agressiva. Né? Uma coisa interessante, como é complexo o coronavírus, e aqui eu vou falar coronavírus porque como a gente é habituado a falar aqui, então, como eu já falei, a resposta de interferon dos vírus é muito comum, mas mesmo o coronavírus ele pode fazer anticorpos anti-interferon como parte da sua autoimunidade. Então, isso leva em alguns pacientes, a uma diminuição dos níveis de interferon e uma replicação viral descontrolada, mostrando que a própria autoimunidade, além de doenças autoimunes clássicas, podem também levar a uma maior infecção e a uma maior gravidade do quadro do Covid-19. Já foi falado também, o que é muito interessante para nós é a relação com a trombose, que realmente parece ser relacionado com a imunidade dentro dos vasos, a gente chama uma maneira geral de chamar isso, é uma endotelite, mas aqui a gente tem o papel dos anticorpos antifosfolípides que estão sendo produzidos na Covid-19, as NETs, que são aquela defesa primária da defesa inata, você tem anticorpos anti-NET também, aumentando o aglomeramento dessas redes de histona e cromatina e DNA, aumentando vamos dizer assim, a turbulência, a remora sanguínea, e os anticorpos também antiplaquetas, levando à formação de trombos plaquetários e trombose. Então, realmente, a imunidade, a autoimunidade, faz parte da doença Covid-19 e não era de se estranhar que algumas dessas doenças também poderiam aparecer nesses casos. De manifestações reumatológicas inflamatórias, seria o primeiro item da aula, a gente tem artrites. Eu sempre gosto de tentar diferenciar. Quando eu falo artrite reativa, eu acho que a gente, né, tem que, às vezes a pessoa fala assim, artrite reativa como um termo mais genérico, a gente tem que lembrar que a artrite reativa, para nós reumatologistas, acaba sendo uma das doenças das espondiloartrites, Então, eu gosto de chamar mais de artrite viral e artrite pós-Covid. Mas a gente ainda não tem um corpo de casos o suficiente para falar se o vírus vai estar presente na articulação ou se é um vírus que saiu e induziu uma resposta imune na articulação. Existem, por enquanto, só mais relatos de casos, eles são bem heterogêneos entre si. Aqui, esse é uma figura de um líquido retirado de um joelho, agora em 2021. A gente teve casos aqui também no HC, como esse caso que da literatura, metade da celularidade é neutrofílica, metade linfocítica, não dá nenhuma pista, pode apresentar em pequenas, médias e grandes articulações, e até tem dois casos escritos em pacientes que tinham HLA-B27 e fizeram entesite e manifestações axiais, lembrando espondiloartrites. A grande tranquilidade é que a maioria dos casos relacionados à literatura respondeu muito bem
com anti-inflamatório no hormonal. Alguns casos tiveram que fazer alguma coisa a mais, do tipo de MARDs, mas geralmente esses pacientes tendem a ter autoanticorpos para tipo de CCP e fator reumatoide negativos, e diferente da chikungunya, que é uma das artrites virais que a gente mais tem conhecimento e mais tem o manejo do dia a dia, não parece que a artrite do Covid-19 vai persistir por muito tempo na maioria dos pacientes. Colagenoses, como a Melissa falou também, existe relatos de lúpus e miosite, geralmente relatos de casos também. Os relatos de casos de lúpus, eles vão desde lúpus cutâneo articular até nefrite lúpica, e a coincidência desses casos é que a maioria deles aconteceu no primeiro mês do início da infecção, não é uma complicação tardia. Mas a gravidade e a evolução desses casos realmente foi bastante variável. A maioria dos casos mais graves necessitando até de terapia imunossupressora. Muitas vezes, e a gente vai ver isso no slide seguinte, existe uma dificuldade na diferenciação do que é vírus e do que é autoimunidade. Mas esses foram os casos que realmente tiveram anti-DNA positivo, FAM positivo, biópsias renais, e no caso da miosite, biópsias musculares, comprovando essas doenças. Lúpus e miosites são o que na literatura mais aparecem como relacionados à infecção do Covid-19, infecção Covid-19. Uma das coisas que talvez seja mais difícil, eu acho que vocês devem ter tido essa experiência, é falar que um paciente com Covid-19 teve vasculite, porque, na verdade, quando a gente fala da alteração vascular na Covid, você pode ter evento de trombose, você pode ter evento de vasculite relativamente clássica mesmo, uma endotelite, que é parte do processo inflamatório da Covid, e também os anticorpos SAF aparecem em 57% dos casos, geralmente não são aqueles típicos, ou aqueles que fazem critérios, né, como anticardiolipina e anti-beta-2-glicoproteína, são inespecíficos, mas que com certeza devem estar colaborando com o processo de vasculopatia na Covid-19. O COVID-TOS, que é o pérneo relacionado à Covid, mesmo as biópsias desses pacientes mostram graus variáveis de trombose, de vasculite e até de inchaço de células endoteliais. Então, mesmo em casos bem clássicos como o COVID-TOS, a gente tem dificuldade de fechar um diagnóstico de vasculite. Aparentemente, as nossas vasculites clássicas, como poliarterite nodosa e as vasculites ANCA-relacionadas, são relativamente raras no COVID. Existem alguns estudos, principalmente pelo número de tomografias de tórax feito, um pouco de aortite visto em alguns casos, mas difícil saber se essa era uma ortite reativa ou se era uma vasculite de grandes vasos reais. A doença mais relacionada com flare, quer dizer, o paciente que tem uma doença autoimune e que depois da infecção por Covid teve uma piora do quadro, realmente foi o lúpus. É interessante, esse é um artigo bem interessante de pacientes latinos e de minorias nos Estados Unidos, mostrando que pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, que a gente sabe que tem um prognóstico pior nessas faixas socioeconômicas, eles realmente tiveram maior quantidade de flare quando tiveram infecção Covid-19. Mas, mesmo assim, é interessante que a obesidade foi também um fator de risco nesses pacientes, como também é um fator de risco para a Covid-19 mais grave. Então, a gente não espera muito flare do paciente com as nossas doenças mais clássicas, como a artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Claro, a gente já vai ver a seguir que os sintomas do COVID podem prejudicar o bem-estar desses pacientes, mas você comprovar um flare, uma recidiva, uma crise da doença autoimune, tem mais relação com lúpus eritematoso sistêmico. Então, essa era a primeira parte mais das doenças inflamatórias. Da fadiga, já foi bastante falado, eu só vou pontuar algumas coisas, vou passar até mais rápido para a gente deixar um pouco mais de tempo para a discussão. A gente já tem essa coisa da encefalite letárgica desde dos anos 30 do século passado, pacientes com sequelas das grandes pandemias de influenza e vírus, aquele tipo, o termo encefalomielite miálgica benigna
foi criado em 1959, eram surtos de doença paralítica que eram interpretados como poliomielite. E depois isso virou a síndrome da fadiga crônica. Lembrar que a síndrome da fadiga crônica é considerado um diagnóstico ainda bastante controverso. Essa é uma discussão que é uma aula só, na verdade, mas ela foi definida pelo CDC como sendo pós-viral. E ela ganhou muito apelo nos grupos de pacientes. Então, embora a gente realmente tenha que se pôr do lado do paciente da fadiga crônica e que esses pacientes existem, mas eles também têm uma força política grande, ao ponto de que a síndrome que se chamava síndrome da fadiga crônica, encefalomielite miálgica, virou encefalomielite miálgica, síndrome da fadiga crônica, uma inversão dos termos ali para valorizar a encefalopatia, porque os grupos de pacientes fizeram pressão porque acharam que a síndrome da fadiga crônica não gerava mais preconceito. Mas é uma doença de difícil diagnóstico. A National Academy of Medicine jogou esse termo de doença da intolerância ao exercício sistêmica, mas que não pegou, a gente acaba chamando de fadiga crônica também. E as definições já começam com problemas, né? Porque quando a gente quer dizer pós-Covid, a Melissa falou vários casos de pós-Covid, mas a gente tem que ver que o paciente realmente pode ser diferente. Aquele paciente que internou após uma doença grave na UTI, que teve ventilação mecânica, que tem neuropatia e miopatia do doente crítico, o estresse psicológico grave, sequelas de procedimentos. Eu vou falar um pouquinho da lesão neurológica com penetração do vírus, se é isso que nós estamos vendo. Ou só se o paciente tem uma doença leve ou moderada, mas ele tem uma constelação de sintomas na qual predomina a fadiga, ou, na verdade, ele já tinha fibromialgia e fadiga crônica e evoluiu com piora do quadro após o Covid. E já foi extensamente falado que a fadiga grave debilitante é uma das manifestações pós-Covid mais comum, mas todas aquelas que já foram faladas também podem estar presentes. Uma coisa que o termo Covid longa não me agrada muito, porque ele foi cunhado por um grupo de pacientes bem politizados, assim, e que defendem bastante, por exemplo, o fato que, na hora que você fala que exercício é importante para a fadiga, eles têm uma posição bastante contrária a isso, no sentido de que eles acham que você falar que eles têm que fazer exercício e reabilitação é uma forma de desvalorizar a doença deles. Então, essa Covid longa foi criada por pacientes, aqui está o artigo original, onde foi criado esse termo, então eu tenho chamado de pós-Covid mesmo, que eu acho que é um termo um pouquinho menos carregado politicamente. E muitos desses pacientes se reúnem em grupos, aqui já em março do ano passado, que foi o último levantamento que eu fiz, já existiam 53 grupos de pacientes na internet, no Facebook, de suporte a pacientes com Covid longo. Então, a gente que tem a experiência com a fibromialgia, a gente tem que tomar cuidado com grupos de pacientes que eles são legítimos no sentido de identificar e melhorar os seus sintomas, mas também eles são bastante politizados em termos de ganho trabalhista, de compensação. Nós temos que tomar bastante cuidado para não piorar esses pacientes, às vezes pondo um carimbo de Covid longo ou síndrome da fadiga crônica. Então, a definição do NICE, como a doutora Melissa já falou, ajudou bastante a gente identificar o que é síndrome pós-Covid, então eu tenho usado essa definição, mas mesmo dentro dessa definição, é bastante amplo o número de sintomas que o paciente pode ter. Aqui eu não vou falar pouco da fadiga, mas o que eu queria falar é que é um sintoma comum, e eu gosto muito desse estudo, mostrando que pacientes que tiveram mais tempo na UTI, comparado com grupos que tiveram na enfermaria, existe uma diferença evidente, principalmente na maioria dos sintomas, mas especialmente na fadiga, em pacientes que estiveram na UTI. Então, existe uma correlação da gravidade do quadro da Covid-19 com a fadiga pós-Covid. O impacto desses pacientes também já foi falado e é muito grande. 58% dos pacientes relataram nova dificuldade ou piora para completar as atividades de vida diária. Então, a gente não está negando que esses pacientes existem e, com certeza, eles devem ser tratados da maneira o mais ampla possível. Eu achei bem interessante, como eu gosto da parte do sistema nervoso central, na dor, tudo, né?
algumas coisas os mecanismos por que a pessoa tem fadiga pós-Covid, né? Por exemplo, o paciente pode ter comorbidades que se revelaram durante a doença, um novo início do diabetes, hipertensão, dano residual da infecção nos pulmões, mas a ativação imune e a replicação viral persistente também tem um papel a cumprir nessa fadiga pós-Covid. E os mecanismos do sistema nervoso central, nunca tinha me tocado nisso até começar a estudar um pouquinho sobre a anosmia que acontece, né? Lembrar que o nosso sistema olfatório ele é parte do sistema nervoso central, ele é quase uma porta de entrada direta para o sistema nervoso central. E os receptores para o COVID-19, os receptores específicos para Spike, não específicos, os receptores da angiotensina estão espalhados por todo o corpo e também estão espalhados no bulbo olfatório, e o bulbo olfatório é uma boa maneira do vírus entrar no sistema nervoso central e fazer a festa, na verdade, né? Tem alguns estudos mostrando a ativação da micróglia, de leucócitos, liberando mediadores inflamatórios, desde o tronco cerebral até áreas mais altas do encéfalo, e também com ativação vascular, causando bastante dano, não só, vamos dizer assim, estrutural, mas também funcional no sistema nervoso central. Eu acabei tirando um slide para a aula não ficar muito longa, mas estudos de ressonância magnética funcional do cérebro com pacientes com pós-Covid mostram um aletecimento de várias áreas do cérebro relacionadas com a função motora e cognitiva em comparação com controles. Então, e que se correlacionam com os índices de fadiga. Então, muitos dos sintomas que a gente vê pós-Covid podem ser relacionados não só às áreas, o vírus tem invadido os órgãos específicos, como o pulmão, o coração, como já foi bem falado, mas também todo o sistema nervoso central, causando sintomas que às vezes simulam que estão acontecendo nos órgãos, por exemplo, diarreia, náusea e vômito, e que na verdade estão acontecendo no centro de vômito do sistema nervoso central. Então, acho isso bastante interessante. Outra coisa bastante interessante é que a gente tem um sistema de limpeza no sistema nervoso central, chamado sistema linfático, que é a mistura de glia com linfa, né? E alguns estudos, e essa hipótese médica lançada ano passado, mostrou que existe um afetamento desse sistema pelo coronavírus, e que isso pode diminuir a nossa limpeza diária dos solutos que se acumulam no sistema nervoso central, e que isso também poderia causar a fadiga nos pacientes com COVID, pós-Covid. O interessante desse sistema, a gente que gosta de fibromialgia, é que esse sistema funciona mais à noite, e quanto melhor o sono, melhor esse sistema de limpeza do sistema nervoso central. Então, uma das coisas que a gente já vai lembrar que o tratamento de pacientes com fadiga, o estudo e avaliar o sono desses pacientes é bastante importante. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que a gente tem visto casos de fadiga, e isso tem sido bastante descritos com alterações do sistema nervoso periférico. A gente não valorizava tanto a pressão baixa como a gente valoriza hoje. Então, realmente, pacientes que depois do COVID têm hipotensão, mas que têm sintomas que lembram sistema nervoso periférico autonômico, como, né, taquicardia depois de ficar em pé, alteração da temperatura, sudorese, isso deve ser considerado em pacientes com fadiga, porque isso causa fadiga. Eu vou pular aqui um pouquinho e mostrar que quando a gente avalia o sistema nervoso autônomo, existem várias maneiras, e existe uma síndrome chamada POTS, que é a ausência de hipotensão, mas os sintomas são de hipotensão ortostática com o aumento da frequência cardíaca. O POTS ele é identificado no Tilt Table Test e está relacionado com fadiga em pacientes no geral, mas também está descrito em pacientes pós-Covid. Então, nesses pacientes com extrema fadiga, depois que você afastou que o pulmão está bem, que o coração está bem, que o paciente não tem uma lesão mais visível nos órgãos-alvo, considerar um teste da mesa inclinada. O tratamento é muito fácil para realmente o paciente ter uma pressão melhor, exercícios é fundamental, é um dos poucos pacientes que a gente pede para aumentar o sal da comida,
usar a meia elástica. Os antidepressivos duais e a nortriptilina, eles têm uma ação em alterar ou melhorar essa hipotensão postural e a fadiga, nos casos que você consegue detectar, e a fluorocortisona e midodrina, desculpe, foi o contrário ali, eles podem usar, mas em casos bastante selecionados mesmo. Então, sempre chama atenção na fadiga, para a gente avaliar essa parte de hipotensão. E, claro, já falamos de todo o resto, que a gente não pode baixar a guarda nas lesões que podem estar acontecendo nos órgãos-alvos desses pacientes. E uma coisa que é bem importante, que foi citado também, é a história social. O isolamento, a pressão para voltar ao trabalho, o luto, a perda da rotina pessoal, que felizmente devagarinho estamos saindo disso, mas que causam um grande desconforto e grande perda de qualidade de vida para os nossos pacientes. Aqui o próprio NICE tem uma, aqui eu vou deixar para a aula ser gravada depois, está tudo pequenininho, mas é só um macete para os médicos de atenção primária no Reino Unido, como tratar e avaliar o pós-Covid. Aqui também são os guidelines do NICE, é bem fácil de achar e muito explicativo sobre como avaliar esses pacientes. Ele está sempre sendo renovado com as novas evidências que vão aparecendo. E, para finalizar, dor e a fibromialgia no pós-Covid. Os pacientes com dor crônica que a gente atende, eles têm sofrido por causa do Covid, e aqui estão todos os motivos, e isso é uma lista, eu acabei ficando, não pus a referência, é uma lista de um autor americano, que é o Daniel Clough, mostrando que muitas coisas que acontecem lá nos Estados Unidos também acontecem aqui, né? Mas dos pacientes com dor crônica e fibromialgia, a redução de atividade física pelo isolamento social, pela falta de academias, pela falta de hidroginástica, talvez tenha sido o fator de impacto mais importante. Mas, assim, não se deve minimizar, por exemplo, desde ficar sem medicações, porque não teve medo de ir no hospital pegar a receita, teve medo de voltar no fisioterapeuta, não tem condição de fazer uma consulta online com o psicólogo. Então, tudo isso levou um impacto muito grande nos nossos pacientes com dor crônica e fibromialgia. Pacientes que tiveram alta depois da Covid-19, eles têm uma maior prevalência de dor recente, nova, 65% aqui comparado com controles de 11%, e geralmente dor de cabeça, dor no pescoço e dor na região lombar são as dores mais comuns após a Covid, muitas vezes pela imobilidade, mas também pelo estresse e também por outras manifestações imunes, inflamatórias, que a gente já falou desses pacientes. Um ambulatório na Itália, esse autor estuda bastante a fibromialgia na Itália, e conseguiu comparar um número grande de pacientes, mas um número pequeno com Covid, só 68, mas todos os itens, vários itens do impacto de qualidade de vida da fibromialgia, que é o FIC, todos piores nos pacientes que tinham fibromialgia e Covid. Não é de espantar um resultado desse, mas mostrando que, obviamente, os pacientes vão ter uma piora clínica também. E, para finalizar, essa outra frase do Daniel Clough, né, que o fardo dessa pandemia vai além da doença física, acho que é isso que a Melissa falou também, aspectos importantes psicossociais disfuncionais, com a falta do contato interpessoal, do isolamento, do medo da doença. A gente lidou muito com medo nesses últimos 2 anos, medo da doença, medo de internar, medo da vacina, medo de tomar remédio, medo de continuar o remédio que está usando para as doenças reumáticas. Então, a gente falou muito de medos durante essa pandemia, e muitas das desinformações, na verdade, são medos ocultos, né? Ocultos embaixo de certeza sobre fake news, mas, na verdade, era muito medo mesmo. E incerteza sobre o futuro e também problemas financeiros, como aconteceu e aconteceu em todo o mundo também. Mas, felizmente, eu acho que a gente está saindo dessa devagarinho. Fiquei muito animado com os dados do Ceará, que vocês falaram. Aqui também a gente acha que chegou num platô, que, se Deus quiser, cada vez mais vai diminuir. Aproveito para agradecer, mandar um abraço da turma aqui de Curitiba, e fico à disposição para a gente discutir esse interessante assunto. Obrigado.
Excelente, excelente. Parabéns, doutor Eduardo, pela apresentação brilhante. Tanto a sua apresentação quanto a da doutora Melissa foram apresentações bastante didáticas, práticas. Eu acredito que todo tipo de conhecimento que nos foi trazido hoje é bem aplicado à nossa prática, né? Então, só temos a agradecer. O nosso presidente, o doutor André Xenofonte, ele já está aqui presente. André, gostaria de falar? Sim, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos. É o primeiro evento da Sociedade Cearense de Reumatologia, agora para o ano de 2022, né? E a gente alcançou aqui teve quase 25 pessoas, né? Teve momentos, algumas pessoas já foram saindo. Aí chegamos a um platô de 29 pessoas, André. Olha aí, excelente. Pico de 29 pessoas. E queria agradecer muito aos palestrantes, a Melissa, que sempre parceira da reumatologia lá na HGF, na sociedade, e o doutor Eduardo, que estive com ele agora, né, na reunião da ASBR, no final de semana, e aí está compartilhando aí com a gente os conhecimentos. E queria deixar, então, terminar de conversa, deixar o pessoal perguntar, que deve ter muitas dúvidas, e eu acho que é um assunto que está premente no consultório de todo mundo está vendo isso aí no dia a dia e conversando com familiares, amigos, então é uma coisa que, mesmo a gente não tendo respostas definitivas, mas vamos aqui aprender juntos. Então, quem tiver alguma manifestação, pode colocar aqui no chat, a gente pode colocar, ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Vamos aproveitar aqui a presença dos nossos palestrantes. O Rodrigo aí já levantou a mão. Pode falar, Rodrigo. Opa, primeiro eu queria parabenizar aí a todos, tanto pela organização do evento e a sociedade, Teógenes pela mediação, doutor André pela presidência, começando com chave de ouro aí, e as palestras foram excelentes, viu? Melissinha, muito boa mesmo, viu? Muito bom estar aqui com você, doutor Eduardo, muito bom também. A minha dúvida foi que eu peguei alguns pacientes que eu ia buscar agora na literatura, eu queria ver se vocês podem me ajudar com isso, em relação a síndromes reumatológicas no geral, né, doenças autoimunes encadeadas pós-vacinação. Tem alguma coisa já que vocês estão vendo, além do pós-Covid, também pós-vacinação? O que é que vocês estão pegando nesses casos? Já tiveram algum caso sobre isso? Polêmica. Polêmica grande. Na verdade, eu sou pró-vacina, viu? Só para avisar aqui, mas é porque eu peguei um caso recente que foi... Dois casos, na verdade. Um foi tanto a miopatia, outro foi foi principalmente nessa dose de reforço, explicando, né? E outro foi um paciente que desencadeou um lúpus bem típico e foram reação temporal muito clara, assim, foi coisa de 2, 3 semanas pós-vacinação, sabe? Eu não sei se foi só coincidência, eu fiquei de revisar para dar uma olhadinha e ver o que está surgindo de dados, e tem poucos ainda. Quer comentar primeiro, Melissa? Assim, eu vejo mais os sintomas agudos, né? A gente vê muita mialgia, realmente, né? Cefaleia, assim, sintomas bem agudos, mas que demoram realmente 48 horas, né? Alguns um pouco mais longos, né? Principalmente essa terceira dose, a gente viu, principalmente o pessoal da saúde, o pessoal reclamando muito, mas mesmo assim é mais curto, né? Eu, particularmente, no meu consultório, a gente não tem visto, né? Provavelmente para você já vai direcionado, né? Porque o reumatologista ele vai direto, né? Então é aquela coisa, ambulatório viciado, já chega todo diagnosticado, né? Como às vezes eu coloco uns casos bem estranhos de infectologia, porque já chegou para mim depois de todo investigado, né? Então você deve ver bem mais do que eu, né? Assim, de relato mesmo, mais estranho é mais a miocardite, mesmo que a gente vê. E desencadear a doença autoimune, a gente sabe que vacinação tem um percentual, né? Outras vacinas já têm essa correlação, né? A gente sempre estuda, principalmente o pessoal da reumatologia. Eu também sou totalmente pró-vacina, mas eu também não sou a favor de vacinar ao extremo, sabe? De hipervacinação. Eu acho que a gente tem que ter muita racionalidade na vacinação também, porque eu sei que a gente está sempre despertando o sistema imunológico. Essa é uma conduta, assim, uma opinião pessoal minha mesmo, né? Vacina, minha filha toma as vacinas, mas assim, quando a gente não está em momentos de pandemia, epidemia, algumas vacinas eu deixo um pouco de lado. Então, não me é de admirar que a gente possa ter algumas doenças reumatológicas autoimunes deflagradas, porque a gente sabe que isso já existe, já é relatado, mas assim, de imediato, vendo o evento de vacina, não. Eu vi recentemente uma paciente que desenvolveu um Guillain-Barré,
né, e inclusive, assim, foi a óbito, né, assim, a gente achou até que era miastenia graves, né, mas foi bem correlacionado, sabe, 2 semanas depois começou, e assim, quando foi fazer a eletroneuromiografia era sugestivo mais realmente de Guillain-Barré, por incrível que pareça. Eu tive um caso também parecido com o Guillain-Barré, que infelizmente é uma paciente grávida até, que vacinou e fez o Guillain-Barré, mas saiu bem com imunoglobulina. Eu acho que o que a Melissa falou, já existiam casos antes, né? A gente tem que tomar cuidado só que realmente comprovar bem o que você está falando, né? Não só a relação temporal, mas que, né, não é artralgia, tudo só que a gente vai valorizar. Tem que realmente, quanto mais dados sólidos você tiver, melhor. Você não pode deixar de estudar os efeitos colaterais das vacinas, né? Mas, felizmente, elas são muito melhores do que não vacinar. Isso é tranquilo. Eu acho que é importante a gente destacar, né? Quando você faz qualquer tratamento e a vacina aí em milhões e milhões de pessoas, você tem o evento mais raro possível, ele vai aparecer, né? Porque é a teoria dos grandes números. Só uma observação, doutor Eduardo, eu não sei se ele está reconhecendo o Rodrigo aí que fez a pergunta, era o capitão da equipe que ganhou o troféu aqui em Fortaleza. Legal. É mesmo, Rodrigo, parabéns. Já terminou a residência e já está aí consultório bombando. Legal. A doutora Aline Cardoso fez uma pergunta, eu acho que seria mais direcionada aqui para o doutor Eduardo. Gostaria de saber sobre o manejo com modulador de dor crônica na síndrome pós-Covid. Qual a experiência de vocês? Mas se a Melissa quiser acrescentar alguma coisa, acho que... Eu acho que acaba sendo parecido com o manejo da fibromialgia. A mialgia, sim, a gente estimula bastante a atividade física aeróbica, eles têm uma baixa tolerância ao exercício, então tem que ser devagar, uma coisa que vá gradualmente, assim, mas que seja sempre, mas a gente usa pregabalina, duloxetina, vai depender muito de cada paciente, se predomina sono, depressão, às vezes uma combinação de cada coisa. Tenho tendido a fazer pequenas doses menores de mais remédios, né? Então, às vezes, doses pequenas de pregabalina e duloxetina, sempre explorando duas coisas importantes: o sono, que a gente tem que explorar, e a parte realmente de estresse pós-traumático. A gente vincula o estresse pós-traumático daqueles filmes do veterano do Vietnã, que não pode ouvir uma coisa, uma bombinha de São João que já tem pesadelo, alucinações, mas os nossos pacientes tiveram estresse pós-traumático, passaram por estresse grandes, pacientes de UTI, de doença, de perda, então a gente tem que ficar bastante alerta para explorar isso também do paciente, que isso a gente pode ajudar também. Mas atividade física, as medicações que modulam a dor e checar alterações do sono são bem importantes. Verdade. Eu lembro muito também que eu estava lendo algumas coisas para o pós-Covid, principalmente assim, essa coisa do o que eu podia melhorar, por exemplo, da fadiga, do cansaço. E assim, no próprio guideline americano, né, ele fala muito da questão da insônia, que a gente leva sempre a insônia como uma coisa menor, né, dentre os sintomas, mas que ela é frequente e ela atrapalha a qualidade de vida do paciente. Ele não dorme bem e ele passa o dia mais cansado ainda, né, com mais fadigado. E eles recomendavam até, por exemplo, técnicas como mindfulness, né, para o paciente, né? Eu achei bem interessante. Bem legal. Como estratégia, né? Sempre lembrando de perguntar não só como o paciente dorme, eu durmo bem, e como é que você acorda? Eu acordo um lixo, não? Então sempre perguntar como acorda, não só como dorme também. Verdade. A Aline falou aqui de uma PTI pós-vacinal. Eu peguei um também muito interessante. Um senhor que ele fez, um senhor mais idoso, né? Ele fez Covid, né? E ele vacinou mais ou menos naquele intervalo de um mês depois, né? Tem uma coisa que eu acho bem interessante também, é que aqui a gente adota uma postura, porque nossa vacinação não é tão flexível, as pessoas ficam com medo de perder a sua vez na fila da vacinação. Mas, por exemplo, na Europa, que isso é bem mais prático e comum, a doença vacinal, a doença COVID, né, ela funciona como uma dose vacinal. Então, assim, o paciente passa, era 6 meses, agora eles reduziram para 4 meses, só 4 meses depois que você vai vacinar. Você já tem anticorpo, por que você vai vacinar logo em seguida, né? E, assim, esse meu paciente
vacinou logo depois, e ele fez uma PTI mesmo, que a gente investigou, depois até ficou morrendo de medo de tomar uma segunda dose, né, e ele, inclusive, agora está sendo acompanhado pela Imato também, porque a gente reduzia corticóide, quando começou a corticóide melhorou, reduzia, piorava, depois ele tomou a terceira dose, voltou de novo, então, assim, talvez alguma doença subjacente que ele já tenha, né, mas que foi deflagrado também, né, então, eu também já peguei. A Maílze comenta aqui, a doutora Maílze, que ela está indicando vacinar depois de 3 meses do paciente ter tido o Covid, né? Dentro aí do que a Melissa falou. Uhum. Bom, eu acho que não temos mais perguntas, já está André, avançado. eu queria fazer Opa. aqui também alguns comentários e Vai lá, e encerre aí depois. Uma dúvida. Assim, dizer que as aulas foram bem complementares, né? Eu acho que tivemos aqui 2 aulas realmente de visão de especialistas, né? E muito importante, e fiquei pensando aqui, viu, Melissa? Teu trabalho vai aumentar, porque a sociedade de neuro vai te chamar, a sociedade, se duvidar, até a oftalmologia vai te chamar, entendeu? Para falar, porque realmente é muita consideração no pós-Covid. E na parte osteomuscular, que é a nuance maior do reumatologista, sem sombra de dúvidas, diante de tudo que a gente conversou. Eu queria perguntar, Melissa, para você, em relação, achei muito interessante, sobre o conceito de que a vacinação também reduz a chance de um pós-Covid ou Covid longo, né? Sem política à parte, tá, professor Eduardo? Eu também concordo com esse seu comentário de que Covid longo fica algo estigmatizante, como se fosse uma eternidade, né? Uma doença eterna. Mas assim, Melissa, que com certeza o paciente vai te perguntar isso, sobre qual tipo de vacina. Né? Doutora, tem algum tipo de vacina que prediz um maior controle do pós-Covid ou não? Qual a tua opinião? Acho que a literatura nem responde bem isso, mas, enfim. É meio complicado a gente escolher uma vacina, né? Porque a gente sabe que elas têm imunogenicidades diferentes, né? A gente ficou depois meio decepcionado com a questão da nossa Coronavac, mas infelizmente, assim, ela é a mais segura, na verdade. Até o pessoal da pediatria me pergunta muito agora, eu digo assim, gente, se eu tivesse podido escolher, minha filha tinha 14 anos quando ela vacinou. Se eu pudesse ter escolhido, eu teria escolhido a Coronavac para ela, que é uma vacina que a gente já conhece desde Pasteur, né? Ela foi feita com a mesma metodologia, então, assim, a gente já sabe tudo o que esperar, né? Mas, em termos de imunogenicidade, a gente sabe que a gente precisa induzir, precisa do indutor, né? E, em termos de imunogenicidade, as vacinas de vírus mortos, elas não são muito boas para isso, né? Então, as outras vacinas, essa metodologia nova de RNA é nova, mas ela veio, assim, para ficar e talvez para revolucionar mesmo a metodologia de vacina. E a gente vê que é muito diferente, né? Eu tomei 2 Coronavacs, não senti quase nada. Quando eu fui tomar a da Pfizer, nossa, eu tive calafrios bem uns 3 dias. Entendeu? Assim, eu nunca tive tão. A minha filha disse assim, eu nunca lhe vi tão doente. Então, assim, a gente vê o quanto ela desperta realmente. Eu já tinha tido doença, mais 2 doses, então ela já foi a minha quarta imunidade no mesmo, assim, com intervalo curto. Então, a gente entende o quanto isso desperta. Tem um estudo interessante, até o que ele mostra agora, que aí talvez eu acho mais interessante, que ele fala assim, que você ter a doença e vacinar, né, a doença ela dá uma imunidade mais prolongada, mais intensa, mais robusta, né, do que a vacinação, as 2 doses de vacina. E a gente percebe muito isso. As pessoas que tiveram doença e vacinaram, elas estão meio que são as pessoas que ainda estão escapando nessa Ômicron, porque praticamente ninguém escapa da Ômicron, né? E quando estão sentindo, não estão sentindo absolutamente nada. É aquele teste que você foi fazer praticamente porque era rotina do hospital, ou porque precisou por alguma razão e deu positivo do nada, entendeu? Mas sim está sentindo. Então a gente vê que realmente tem uma coisa bem mais intensa, né? Eu acho que a gente ainda não atingiu, não descobriu ainda a combinação ideal, mas o que a gente sabe é que combinações de vacina elas também induzem
tem o trabalho mostrando induz mais imunogenicidade do que você fazer a mesma vacina. Então, isso já é uma coisa que a gente imaginava, porque você vai estar estimulando antígenos diferentes, né, anticorpos para antígenos diferentes. Então, a gente vai ter uma variedade, o corpo vai estar mais preparado como proteção. Então, talvez a intercambiabilidade de vacina seja o futuro, né? E, assim, diferenciar por idade, porque abaixo de 18 anos de idade, na verdade, abaixo de 25 anos de idade, qualquer vacina que você der vai funcionar. Porque o sistema imunológico é muito bom, né? Os mais velhos é que a gente vai ter que tomar um pouquinho mais de cuidado para ter, ter respostas mais imunogênicas, né? Não sei se era mais ou menos isso. Perfeito, Melissa, perfeito. E o doutor Eduardo também comentando, né, sobre a questão do número, da maior chance de flare, né, principalmente em lúpus, nos pacientes obesos, né? Talvez lembre muito também a situação das infecções por Epstein-Barr vírus, né? Talvez realmente a COVID seja um grande trigger aí para doenças autoimunes, neurológicas, enfim. Muito interessante. Deixar aqui espaço para mais alguém tirar alguma dúvida. Eu acho que talvez podemos encerrar. Pode encerrar pelo horário aí já. Mais uma vez, gente, muito obrigado. Só interromper aqui a gravação.